não morde não. Então a nossa aulinha aqui vai ser simples. Nós vamos falar aqui sobre Bíblia. Certo? Por quê? Assim como o aluno do dia a dia, o que ele usa na escola? Caderno, lápis. Na vida cristã, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Então nós vemos para a igreja, nós usamos o quê? A Bíblia. Hoje usa a Bíblia até através do celular, certo? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Veja bem, existem outros livros que servem para nós? Existem, mas não é superior à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem inspiração, certo? Então por que nós vamos aqui nessa primeira aula passar para vocês com respeito à Bíblia? Para que vocês aprendam também no dia a dia até manusear a Bíblia, certo? Então nós vamos ver aqui que a Bíblia, ela se divide em duas partes, certo? Duas partes. Aqui um exemplo, é a nossa Bíblia, e ela se divide em duas partes. Por isso que eu coloquei aí para vocês, se puder abrir esse zíper, pode deixar lá a bolsinha ali mesmo, para você entender um pouquinho mais. Então aqui, nessa parte aqui é Antigo, ou alguns chamam de Velho Testamento. É melhor usar a palavra antigo, né? Porque a palavra velho a gente acha um pouco esquisito. Então, o Antigo Testamento. Então, essa aqui é uma parte. E aqui, Novo Testamento. O Velho Testamento podemos chamar de AD. A antes de Cristo. Certo? Quando falamos de Jesus, Cristo. Então, o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. Aqui nós podemos chamar o Novo Testamento de DC, no caso. DC. Depois de Cristo. Certo? Mas tem depois de quê? Da ressurreição? Ou é o quê? Isso, do início até depois. Nós vamos chegar lá. Inclusive até os nossos anos, né? São contados. Hoje fala assim, nós estamos em 2025, que foi contado depois de Cristo. Continua, a história continua. Então, senão o que a gente não está ligado, né? Por quê? Porque se nós formos fazer um divisor da história, vai estar assim, não é? Então, aqui, antes de Cristo, aqui, depois de Cristo, certo? Porque ele vem dividir a história, até mesmo lá na história cotidiana, o professor de história, ele divide sobre isso. Então assim a Bíblia também, antes de Cristo, depois de Cristo. Nós vamos ver aí também que a Bíblia, ela se compõe de 66 livros, certo? Sendo que 39 livros da Bíblia é aqui no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, certo? Então essa é a divisão da Bíblia, que dá um total de 66 livros, certo? Somando 39 com mais 27 vai dar um total de 66. Então toda a composição da Bíblia para nós os evangélicos, porque vai ter uma coisa que com o passar do tempo vocês vão aprender, que se chama o cânon das Escrituras, certo? O cânon das Escrituras vocês vão aprender com, quem sabe na escola bíblica dominical, então, não é muito interessante para nós agora, para vocês não confundir, porque com o cânon das Escrituras vocês vão ver outros livros que não estão aí. Então os livros divinamente que tiveram inspiração são esses 66, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Então, através da aulinha da Bíblia, vocês vão perceber que nos próximos cultos, talvez hoje mesmo, vocês vão assimilar
funcionar melhor. Quando o pregador lá vai pregar e fala assim, ó, nós vamos falar aqui no Velho Testamento. Pô, vocês vão lembrar dessa aula. Nós vamos falar aqui do Novo Testamento. Vocês vão lembrar. Então vai ficar melhor para manusear. Aí você vai pegar aqui, ó, sempre da sua esquerda para cá, Velho Testamento. Sempre da sua direita para cá, Novo Testamento. E no meio, que nós vamos ver também aqui, ó, bem no meio, se você abrir bem no meio, vai dar o livro dos Salmos. Quer ver? Abre ela aqui mais ou menos bem no meio, tá? Tá. Vai ser impossível não sair aí no livro dos Salmos. Então veja bem, nessa composição do Velho Testamento e Novo Testamento, aí tem a divisão melhor da Bíblia. Os primeiros 5 livros aqui do Velho Testamento, começando em Gênesis, vou colocar um G aqui, que é o primeiro aqui, ó, aí, começando aí em Gênesis, até o D, Deuteronômio, que são os 5 livros, primeiro aí da Bíblia, ele é chamado de Pentateuco. Pentateuco. É o livro que vai falar da fundação, etc., a saída do povo de Israel do Egito. Aí depois vem o 6º livro, que se chama Josué. Depois vem o 1º e 2º Samuel, que começa, veja bem, como que se divide esses 39, que começa aí o livro as histórias dos reis. As histórias dos reis. Então quando você vê lá o pastor, ou quem for o mensageiro, você vai começar a perceber isso. Diz assim, ó, nós vamos pregar aqui sobre o profeta Elias, a época do rei Acabe. Então são os livros do rei. Vamos pregar sobre Samuel, está lá as histórias dos reis. Aí depois dos reis vem chamados livros poéticos. Ué, a Bíblia tem poesia? Sim, né? Aí vem, está tudo aqui no Velho Testamento. Eu não sei se tem uma coisinha aí para pagar, então vamos lembrar aqui, ó. Poesia. A partir do livro de Ruth, que vem poesia, as poesias. Vamos deixar aí Bíblia. Amém? Deu para entender até agora? Deu para entender, vozinho? Não. Aí então vem desses 39 livros aqui na divisão, pode ser que fique uma coisa ou outra para trás. Aí vem também os livros poéticos, que é Ruth, Jó, aí vem o livro dos Cantos, que é Salmo, até chegar em, eu creio que a irmã já ouviu aqui, Isaías, livro do profeta Isaías. Na divisão aí do Velho Testamento, lembra lá daqueles 39 livros? Veja bem que foi 5 no Pentateuco, vem lá Josué, mais uns 3 ou 4 do livro de Reis, Crônica, o livro poético que é Jó, Ruth, etc. Aí vai somando, chegar até lá. Isaías até Jeremias, são chamados do livro de profetas maiores. Profeta maior. Então quando o pastor for ler lá na frente, lá, ele fala assim, nós vamos ler hoje, eu já preguei aqui mesmo, sobre o livro do profeta Jeremias, profeta Ezequiel. Profeta, o que é profeta maior? Eles exaltando um gigante, não, para isso. São profetas que escreveram mais números de livros, de capítulos, né? O livro do profeta Isaías mesmo tem mais de 50, acho que 66 livros. 66 capítulos. 66 capítulos. Bastante, não é? O livro de Ezequiel deve ter mais de 40, não é? Mais de 40, quase 50 livros aproximadamente. Então eles são chamados de profetas maiores porque eles escreveram mais quantidade de capítulos, certo? Aí começa lá, um exemplo, vamos ler aí o livro do profeta Abacuque. Aí depois de Jeremias, que eu acho que vem lá, um dos profetas lá, vamos pegar ali, Naú ou Josias, Ageu, acho que de Ageu em diante,
a gente vai ver livro pequenininho, às vezes tem 2 capítulos. Então foi profetas que escreveram menos capítulos. Então por isso que eles são chamados de profetas menores. Então a irmã entendeu? Toda vez que um pregador for pregar e falar livro do profeta Isaías até Jeremias, são os profetas maiores. Vamos ler o livro do profeta Abacuque, o livro do profeta Malaquia, o livro do profeta Jeremias. São livros que às vezes fica até mais difícil. Agora aqui, mais fácil que vocês vão aprender hoje. Pega o meio da Bíblia e se falar Novo Testamento, a senhora vem para cá. A senhora vai achar fácil. Velho Testamento, a senhora vai achar aqui. Aí às vezes nós damos uma dica lá na frente. Ele está pertinho de Isaías, está pertinho. Você vai ver que depois dessa aulinha vai ficar mamão com açúcar para você achar o livro da Bíblia. Né? Isso são mesmo. técnicas pequenininhas. Deu para entender até aqui? Alguma pergunta? Não. Alguma pergunta, vozinha? Não. Deu para entender, não deu? Minha cabeça é muito boa, não, ela é boa. A senhora é inteligente demais? A senhora é inteligente demais? Todos nós somos inteligentes. Então tem um versículo da Bíblia, que devido ao tempo aqui não dá para ver, eu anotei ali, que diz assim, é Paulo falando a Timóteo. Toda a Escritura, 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, apta para ensinar, para redigir, uma palavra assim. Então toda a Escritura, nós não podemos achar que o Velho Testamento é melhor, nós não podemos achar que o Novo Testamento é melhor, não. Tanto o Velho como o Novo é tudo Escritura. Amém? Então veja bem, vou mostrar na minha Bíblia para facilitar aí para a irmã. Quando chega aqui, lembra que eu falei de profeta menores e de profeta maiores? Aí em todas as Bíblias tem isso aqui, a minha aqui tem pouca, mas geralmente tem umas 3 páginas assim, antes de chegar no Novo Testamento. Está vendo? Daqui para cá é o Novo Testamento. Lembra que eu falei que o Novo Testamento é quanto? 27, lembra? Acabou o livro de Malaquias, que é o último profeta. Antes de entrar no Novo Testamento, se a senhora puxar essa Bíblia aí, naturalmente vai ter umas 3, 4 páginas. Elas vão estar em branco. Vê se você acha na sua, irmã. Elas vão estar em branco. Então presta atenção aqui. Esse período se chama um período que se chama assim, silêncio. O que é isso? Deus fala através dos profetas. Agora está vindo essa impressão com menos, mas geralmente tinha aqui umas 3 páginas em branco, nas Bíblias mais antigas. Por que ficava aquilo ali? Silêncio. Por que silêncio? De Isaías até Cristo, eu acho que Isaías foi um profeta, e ele é chamado profeta messiânico, que mais falou de Jesus. Olha, aqui já tem um pouquinho mais. Então esse período de silêncio é um período que Deus já não silenciou, não estava comunicando muito com os homens. Estabilizou. Então, veja bem o que acontece conosco. Deus fala conosco, mas não. Tem muitas vezes que nós falamos assim, parece que Deus não está me ouvindo, não é? Ou passa pela nossa mente, não. É porque tem um período. Aí a partir de Mateus, que começa os evangelhos. Lembra lá que eu falei que no Novo Testamento são 27 livros? Aí ele se divide também igual o Velho Testamento. A subdivisão, que vai ter primeiramente os evangelhos, que está aí: Mateus, Marcos, Lucas, João, não é isso? Isso mesmo. Os 4 evangelhos, que são chamados então aqui, os 4 evangelhos, que são chamados, a gente aprende muito na escola bíblica dominical, evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos. E por que é chamado de profeta? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. E no Novo Testamento? E não lembra que eu falei assim, paixão, não lembra que eu falei assim? O profeta Isaías é como profeta messiânico. Por que messiânico? Messias é Jesus.
Então, antes de Jesus vir, não é adivinhação, é diferente de adivinhação. Ele teve uma revelação de Deus mais de 500 anos antes que Jesus viria. Tanto é que quando Jesus veio, ele veio para nascer em Belém, não somente Isaías como outros profetizou, lá em Belém da Judéia. Então, quando foram num castelo e perguntaram para o rei, vimos uma estrela, Jesus nasceu, viemos adorar. Onde ele está? Aí abriu, aí nos evangelhos falou assim, ele vai estar em Belém da Judéia, quer dizer, já estava lá. Não existe projeto. De repente a ponte que vai passar por cima daquele túnel, já tem lá um quê? Um projeto na prefeitura. Projeto. Certo? Mas de repente a senhora passa lá, não tem a ponte, mas alguém diz assim, ó, vai construir. Às vezes leva 10 anos. Isso aconteceu na minha cidade lá. Às vezes leva 20 anos. E alguém sempre diz assim, principalmente em campanha política, né? Vai ter a ponte lá. Não tem nada a ver com política. Mas 500 anos antes, 400 anos antes, 300 anos antes, 200 anos antes, está vendo? 100 anos antes, 50 anos antes, 30 anos antes, houve um período de silêncio e ele vem. Quando ele vem, já não é mais Velho Testamento, é Novo Testamento. Mas não é mais profeta. Só Já não é mais período profético. Não, mas olha só, irmão, é importante você entender. O profético, né? Desculpa interromper. Pode falar, não, então para participar junto. O profeta, ele era um homem levantado por Deus e chamado por Deus para entregar um recado de Deus para o seu povo ou para quem o Senhor não mandasse entregar. Então o Senhor falava com o profeta e o profeta tinha que entregar aquilo que Deus mandou, se fosse o que for. Tanto que às vezes, se você ler Jeremias entrega profecias que, se fosse perguntar para ele se ele queria entregar, ele ia falar que não. Porque as profecias que ele entregou era que o povo estava pecando, errando, e que eles iam ter uma consequência de um castigo. E todo mundo que ouviu o Jeremias, o que eles faziam? Batia no Jeremias, ficava bravo com o Jeremias, porque o Jeremias profetizava coisa que não era boa. Mas era verdade. Mas era que Deus tinha mandado ele falar. Porque o que E no acontece? livro do profeta Ezequiel, só para me encerrar, ele fala assim, o verdadeiro ofício do profeta. E Deus fala para ele assim, aquilo que eu falar, se você não entregar, Ezequiel, por exemplo, o Senhor falar assim, eu tenho uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, você vai lá advertir ela para que ela mude o caminho dela e torne para a minha presença fazendo o que é correto, para que eu não venha trazer nenhum mal sobre aquela pessoa. Aí se Ezequiel falar assim, não, mas eu não vou lá não, porque eu tenho medo daquela pessoa do jeito que ela vai me tratar. O sangue, ou seja, a condenação que vai vir sobre aquela pessoa porque ela não foi avisada e não se converteu, o juízo vai vir sobre o profeta. Então o profeta tem que avisar, porque se ele não avisar, o Senhor vai cobrar dele o que ele não avisou. Isso era a qualidade do profeta. Mas existe profecia até hoje no Novo Testamento, porque esse período que nós estamos vivendo aqui hoje ainda é Novo Testamento. Está entendendo? Só não estamos dando continuidade de escrever e está escrito ali na Bíblia. Mas nós estamos escrevendo essa história lá no céu. Então, existe profeta? Existe. Deus manda falar? Manda. E o profeta ele tem que entregar aquilo que Deus mandou falar. Isso é profeta, isso é profecia. Entregar um recado que Deus mandou. Lembra que eu te falei hoje na visita sobre os dons do Espírito Santo? E a profecia é um dom do Espírito Santo. É um presente que Deus dá ao homem de avisar de coisas que ainda vão acontecer. A profecia não é algo que já aconteceu, mas às vezes é um livramento que Deus quer dar. Pois é, isso aí ela vai aprender com o passar do tempo. Isso, não, é só porque assim, ela perguntou. Tá certo, ela explica, não, mas você vai aprender isso aí, essas coisas minuciosas, com o passar do tempo. E depois você vai aprender, por isso que é importante, com o passar do tempo, você frequentar a escola bíblica dominical. Porque você vai assimilar melhor. Porque o período dos profetas é uma coisa, e o dom de profecia, que é o que nós vivemos hoje, é outra. Entendeu ou não? Tá bom? Vamos prosseguir então. Quantas horas que é aí? 7.
7. Pode continuar. Até mais uns 10 minutinhos aí. Então, entendeu aí, mais ou menos? Você fez a pergunta do profeta. Agora, vamos aos evangelhos. Então, os evangelhos eles são o quê? 4, não é isso? 4. Então, quando o pregador lá, você vai ouvir ele falar assim, nós vamos ler aqui no evangelho, o Antônio vai pregar hoje, o evangelho segundo escreveu Mateus. Então, é um dos evangelistas. Então, Mateus escreveu o primeiro. Certo? Mateus. Depois vem o outro, que é o segundo. De repente, é o outro irmão lá que vai pregar num outro culto. Você está lá no meio do culto, você vai assimilar. Por isso que é importante, primeiramente, aprender Bíblia. Você está aprendendo a manusear a Bíblia. Aí vai. Eu vou abrir aqui a Bíblia, vou trazer a mensagem hoje no livro de Marcos. Você vai lembrar com certeza dessa aula. É outro evangelista. Depois vem quem aí? João, não é? Lucas. Aí vem Lucas. Nós vamos ler a Bíblia hoje no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Aí, com o passar do tempo, alguns pregadores explicam, o doutor Lucas, tal, porque Lucas, depois você vai aprender na escola bíblica dominical, ele era um médico. Hoje mesmo o pastor Isaac estava falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo, e apareceu lá também Lucas. E depois vem também João. Esses 4 aqui, que são os 4 evangelhos chamados sinóticos. Aí nós não estávamos lá em 27 livros, certo? Só para ver se você assimilou. E no Velho Testamento são quantos? 39. 39. 39 mais 27 dá um total de 66, 66. Certo? Mas tudo bem. Então esses são os 4. Aí depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, que é o que nós estamos estudando na escola bíblica. Com ele. Está falando das viagens missionárias. Livro de Atos dos Apóstolos vai falar ali do início da igreja, que é a igreja, vai falar da descida do Espírito Santo. É importante, pastor, explicar para ela que os 4 evangelhos estão falando exatamente quando Jesus esteve na terra como homem, e como que esses homens ali, Mateus, Marcos e João, viram isso acontecer, acompanharam ele, né? Acompanharam, e Lucas é um homem que pesquisou para escrever. Ele foi, é como se ele viesse Quando você vai explicar então, pesquisando com as pessoas, porque ele não viveu na época que Jesus estava lá, né? Mas ele foi pesquisar e ver com as pessoas o que elas tinham a relatar do que Jesus fez na terra, do que aconteceu, e ele escreve esse relato. Então isso são os 4 evangelhos. Um exemplo, você vai ver de repente um pregador pregar, o pastor falou isso na escola dominical, um outro dia aí, eu não sei se hoje, que o tempo passa muito. O pregador vai pregar lá, de repente ele pega o evangelho de Lucas, aí ele vai falar a cura de 2 cegos. Aí de repente vai ler um outro pregador no outro dia, vai estar no Evangelho de Marcos, a cura do cego Bartimeu, só vai estar falando de um cego. Veja bem, é 2 ou é 1? De repente vamos ficar que foi os 2. Só que o que falou que era 1, ele não mentiu, ele não foi minucioso, ele não falou nos mínimos detalhes, entende? Então ele teve assim. Contou a história. Jesus passou ali e o cego Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não mentiu nem omitiu e nem esqueceu a história. É que ele se deteve só de falar de um cego. Pronto. Ponto. Aí vem Lucas, que ele era um doutor, um homem de mais nível elevado. Ele escreve minuciosamente, quer dizer, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Aí ele fala de 2 cegos. Certo? Quer dizer, ele falou com mais amplitude. Não é que não bateu, mas explicou melhor. É como assim, você e sua mãe vai ali na rua, passam por determinados locais, aí você observa coisas que, se for para você contar para os seus meninos, você vai contar de um jeito. Aí sua mãe já vai chegar e vai contar às vezes de outro jeito. Nenhuma das duas está mentindo, mas é o jeito que cada uma viu. É isso que acontece nos evangelhos. Por isso que
o Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho segundo escreveu João, tá entendendo? Um exemplo, o juiz chega, está acontecendo muito isso aí, agora com esse julgamento de tal, de rebelião, de não sei o que, né, de tentativa de golpe. Por que houve várias pessoas? O juiz não ouve só 2 pessoas, ele vai ouvir 10, e separadamente. O outro, quando ele vai contar a história, não é que ele vai estar mentindo, mas vai contar a história mais extensa. Ele ouve o primeiro fala assim, isso, não, eu não lembro. Ele ouve o segundo já fala melhor. Fala, ó, acontece o seguinte, porque foi assim, ao juiz. O primeiro já não falou bem assim, o senhor tirou a sua conclusão. Assim nós também tiramos a nossa conclusão. Certo? Então, depois de Atos dos Apóstolos, somando esses 27, aí vem a chamada Cartas de Paulo. Frequentando a escola bíblica dominical, você vai aprender melhor quem foi Paulo. Lembra de Pedro, Tiago, João, os 12 que seguiam Jesus. Paulo não seguia Jesus, mas ele apareceu depois. Ele era um homem da lei que se converteu, foi usado por Deus, né? Então é chamado as Cartas Paulinas. Aí que vendo ali nos 27 você vai ver Timóteo, 1º e 2º Timóteo, esse versículo que eu citei para você, Gálatas, Coríntios, que são as igrejas que ele fez a primeira viagem missionária, ele implantou as igrejas. A segunda viagem missionária, ele implantou as igrejas. A terceira, olha bem, hoje está tudo desenvolvido, mas vamos dizer assim, há 40 anos atrás, quando você era criancinha ou 50 anos atrás, não tinha essa facilidade de WhatsApp. Era telegrama, era carta do correio. Eu lembro que eu escrevia muito para minha mãe lá no Nordeste, via correio, né? Se comunicava assim. Imagina na época de Jesus, na época dos reis, usava mais ainda a carta, não tinha essa evolução tecnológica. Então, como Paulo viajou e implantou muitas igrejas, não podia estar lá. Como que ele ia orientar? Não tinha telefone também naquela época, nem telefone de fio, né? Telefone de fio é de 60, 70 anos para cá. Imagina no primeiro século, né? Eles viveram no primeiro século. Então ele escrevia as cartas, é onde que ele orientava, certo? Ele escrevia as cartas. Então tem as cartas que ele escreve às igrejas, a igreja de Corinto, a igreja dos Efésios, Romanos, Tessalônica. Romanos já fala, a igreja que estava em Roma. Cada nome da carta, o nome da cidade. Se Paulo fosse escrever hoje aqui para nós, apenas fazendo uma análise, ele poderia escrever a igreja que está em Murié. Já numa igreja filial dessa daqui, em Leopoldina, ele ia escrever a igreja que está em Leopoldina. E através desses escritos ele dava as orientações, ao qual essas orientações, como a escritura é inspirada, servem para nós até hoje. Às vezes chegava uma demanda para ele, assim, tipo assim, ó, o pessoal lá em Roma está perguntando sobre profeta, igual você perguntou aqui. Ele tinha o cuidado de, eu não posso estar lá. Então ele escrevia uma carta, enviava, às vezes ele preso na cadeia, ele enviava aquela carta, aí chegava lá, ó, perguntaram sobre profetas. Os profetas são, aí ele explicava, as cartas deles eram de explicação, às vezes de chamado de atenção, porque às vezes falava só, ó, lá está tendo uma contenda, o pessoal está brigando por isso. Então se você ler, você vai ver que era um cuidado dele com as igrejas. Aí além das cartas, vem na divisão aí dos livros as chamadas epístolas. Assim como tem os profetas maiores e os profetas menores, as epístolas eram pequenas cartas. Aí tem a chamada epístola de Pedro. Pedro já não tinha tanta cultura igual Paulo, mas ele escreve a primeira, não é isso? Os irmãos aí me ajudem, a segunda. Então quando você vê um pregador subir lá na frente, falando, vamos ler a segunda carta ou epístola de Pedro, certo? Do apóstolo São Pedro, que Pedro também escreveu, certo? Aí depois vem o último livro da Bíblia aqui, esse fica mais fácil de achar, que é Apocalipse, que é o último livro, esse fica mais fácil. Mas vamos lembrar lá, como que vai ficar mais fácil para você manusear a Bíblia, ou qualquer cristão,
mas principalmente vocês que estão começando, se o Ricardo que tivesse não ia passar por ele também, como que ficou mais fácil? Primeiro parâmetro que você vai fazer, abrir ela no meio. Por quê? Porque vai sair em Salmo. Aí você vai ver a orientação lá do pregador lá, está perto de tal. Se ele identificar o Novo Testamento, você vai para a tua direita. Se é de frente à Bíblia, a tua direita. Se ele falar no Velho Testamento, de frente à Bíblia, a tua esquerda. Então você pode manusear o braço direito e o braço esquerdo. Então, Apocalipse também é conhecido como o livro das revelações, que não tem nada a ver com a adivinhação, certo? Revelações. O que é uma revelação? É até diferente de uma profecia. É algo que vai acontecer, que fala do futuro. Não tem nada a ver com cartomante também, nada disso. Então João, lá na chamada ilha de Patmos, ele recebeu as revelações de Jesus Cristo. João, o apóstolo João, que andou com Jesus. Ele estava preso, você vai aprender na escola bíblica dominical também, que aqui é só uma pincelada, com respeito a João. Jesus fala com João e ele escreve o livro das revelações. Aí, vamos ver aqui em Apocalipse, para nós finalizar, nós vamos finalizar com esse versículo aqui, ó, que é para entender lá em toda a Bíblia. Lembra que eu falei lá, que Paulo falou a Timóteo, porque toda a escritura é devidamente inspirada, toda. Então, não é só o Velho Testamento que tem inspiração de Deus, mas o Velho e o Novo. Então nós não podemos cair na bobeira e dizer assim, gosto não se discuta, a pessoa pode gostar até mais dos escritos do Velho Testamento, mas não é só o Velho Testamento que é de Deus, não é só o Novo Testamento que é de Deus, não. Toda a Bíblia. Aí onde é que vem Jesus em Apocalipse 22, na revelação? Acho que é o 21:13. Ele fala assim: eu sou o Alfa. Ele dizendo para João: eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Veja bem, quando Jesus fala assim, que João escreve, revelando para ele, está lá o último livro da Bíblia, não é? Olha bem que interessante que ele diz: eu sou o Alfa. No nosso abecedário, nós não aprendemos na escola A, B, C, D. Então A é a primeira letra do nosso alfabético, certo? A última é Z e agora acrescenta também W, tal, não é isso? Quando ele fala assim, eu sou o Alfa, para João, e quando ele fala assim, eu sou o Ômega, tem nada a ver com aquele remédio ômega que é bom para a saúde, né? Nem o carro ômega, né? Ele fala, eu sou o ômega. Ele está dizendo que ele é um princípio, porque alfa, eu não entendo nada de grego, é a primeira letra do alfabético, né? Primeira letra do alfabético, é isso? Isso mesmo, do alfabeto grego. Ômega, o ômega é a última letra. Olha que interessante Jesus falou. Então ele fala, João, eu sou o princípio. Então quando nós lemos o Velho Testamento, ele está dando um princípio. Porque no princípio, se você vê, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? Então nesse princípio Jesus já estava lá, ele já existia. E no final, está acabando lá o livro, então quando ele diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, quer dizer, ele está no começo e ele está no fim. Entendeu ou não? Entendi. Então essa aulinha simples de hoje, eu tenho certeza que depois de hoje, a irmã, desculpa a expressão, se porventura, às vezes nós pensamos da Bíblia como um bicho papão, percebeu como que é fácil manusear? Você vai ter mais facilidade. Agora uma outra dica. Amanhã depois a irmã vai ter a Bíblia em casa, não sei se já tem, etc. De preferência uma letra maior para melhor visualizar. Acontece o seguinte: procura ler para você assimilar melhor os livros de Salmos. Por quê? Salmo, na verdade, é um cântico dos judeus, é um livro de cântico lá dos judeus. Nós não usamos esse livrinho aqui para cantar, os judeus usavam antigamente, são melodias. Então, um exemplo:
Um dia você está muito angustiada, tal. Você abre justamente nos Salmos. São livros que vêm como na vida espiritual, como que um bálsamo para nós. Amém. Quando você pega o Salmo 23, que Davi chega lá e fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na sua vida cristã, como de todos nós, você vai ver muito isso. Proteção. Eu disse, ai meu Deus, eu estou aflito, eu não sei porque eu tenho um exame de sangue. Todos nós acontece isso. Eu tenho um exame cardíaco, eu tenho não sei o que a semana que vem, a consulta. O meu filho está tentando uma vaga de emprego, eu queria tanto essa bênção, de repente você vai abrir a Bíblia bem lá no meio, o Senhor fala comigo, aí vai sair o Salmo 91. Aí você vai ler lá, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É um livro, usando a nossa linguagem aqui, que joga você para frente, entendeu? Que te dá ânimo. Aí quando você vai ler, principalmente em casa do Novo Testamento, é melhor, porque você vai ver as histórias de Jesus, você vai ver os milagres, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ler isso aí, você começa a ter fé. Se de repente você começar a ler o Velho Testamento, não que não pode ler. Mas por que nós indicamos isso? Que lá no Velho Testamento você vai ouvir falar de guerra, de morte, você vai ouvir falar de cerimonial da lei, tudo isso é importante. Mas para quem está começando a carreira espiritual, um exemplo, nós vamos subir uma escada, nós começamos por onde? Pelo quinto degrau? Pelo primeiro. Então, recomendável, nós orientamos para assimilar melhor. Procura ler os Salmos e o Novo Testamento. Não quer dizer que você não pode ler o Velho, mas você vai entender, você vai assimilar melhor, né? Seria começar uma dose pequena e depois ir para uma dose maior. Aí quando você lê uma história de Davi lá, ele guerreando e matando 32 mil, igual eu preguei uma vez lá na garagem, lá, num dia só, né? Não tinha bomba atômica nem nada, não tinha espada, derrubou 32 mil. Aí você fala, como? Que Deus que é esse? Aí você vai passar a entender o porquê. Porque até lá você está amadurecida espiritualmente, você sabe o porquê que o rei Davi guerreava. Até hoje aí o mundo não sabe por que todo mundo se revolta contra Israel. Nós sabemos por quê, porque tudo isso está na Bíblia. Deu para entender? Não? Então essa aulinha simples de Bíblia é como manusear a Bíblia. Apenas fica. A Bíblia, você tem uma ideia, é o livro mais vendido do mundo. É o livro mais vendido do mundo. Não existe livro no mundo mais vendido do que a Bíblia. É um privilégio, não é? É um livro sagrado que tem aceitação. Porém, não dá tempo. A Bíblia já foi queimada em praça pública, já foi perseguida. Tem países comunistas que é proibido ler a Bíblia. Eles não aceitam, né? Às vezes aceitam só o Corão e tal. Então, um livro que foi tão perseguido, tão massacrado, que já fizeram montões e queimou e não está de pé. Por quê? Vamos falar no versículo. Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Então não adianta, pode se levantar o diabo, pode se levantar rei, pode se levantar quem for. Diz um versículo assim: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas firme permanece a palavra do Senhor. Então, irmão, está vendo aqui, ó? Não é que essa Bíblia é velha, mas ela desgastou. Você vai ver isso com o passar do tempo. Mas a gente pega amor, né, Antônio? Outro dia minha esposa falou, por que você não põe uma capa? Vou ver uma capa melhor. Mas conforme você vai manuseando a Bíblia, você pega amor. Nós pegamos amor pela palavra de Deus. Então nós passamos a respeitar, a guardar com cuidado. Mesmo que as capas vão ficando velhinhas, está velhinha aqui por fora, mas dentro a palavra permanece. A palavra ela faz efeito. Amém? Deu para entender? Então, eu acho que é muito importante uma primeira aulinha, como manusear a Bíblia, que eu tenho certeza que a partir de agora, a irmã vai ter mais sabedoria lá no culto. Você vai entender melhor, vai ampliar a tua mente, até a tua vozinha aqui daí. Não é verdade? Amém? Amém. Sobre isso tem alguma coisa a acrescentar?